Então, gente, retorno hoje ainda para a segunda parte da aula, que pensava em falar em Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque foi publicado em 81, e eu vou falar no momento do Dom Casmurro, que é 1899 ou 1900, né? Depende da edição, mas, enfim, é bem posterior. E queria dizer que eu também quero fazer depois alguns comentários, farei isso via podcast, que eu acho que é mais interessante, sobre A Carne, do Júlio Ribeiro, que é um outro romance naturalista, muito interessante. Assim. O romance naturalista, a gente tem que ser assim real, né? Dizer a verdade para vocês. O romance naturalista, ele é meio chato, né? Assim como o romance, como o deleite, porque tudo acaba ruim, tudo acaba mal. Tem coisa que acaba bem no romance naturalista. Sempre acaba mal, de uma maneira ou de outra. E, curiosamente, nesse romance A Carne, que eu vou comentar posteriormente para vocês, acaba muito mal. É interessante isso. Mas, então, o romance naturalista tem esse detalhe, né? Por que isso, né? Por que as pessoas, os escritores, né, maiormente os escritores, estão assim com essa coisa, né, que tudo é uma desgraça, quer dizer, as coisas as pessoas acabam se envolvendo em uma série de problemas e não conseguem se livrar deles, é uma saraivada de coisas. Bem, é uma coisa que explica o pensamento da época, né? É um momento assim, de extremo pessimismo. Vou refazer, né? Na verdade, vou falar novamente sobre coisas que eu já falei aqui para vocês. Esse momento da literatura, não só no Brasil, na Europa também, nos outros países também, mas sintomaticamente aqui na literatura brasileira, que é o que me toca falar disso para vocês, o final do século XIX é marcado por grandes passos das ciências, assim como a geografia, como a história, né, como a própria biologia, e outras estruturas afins, o início da antropologia de uma forma mais organizada, né, com Darwin, coisa e tal. Então, são grandes descobertas, grandes questões que são levantadas e que começam a entrar nesse ambiente da ciência, né, onde se obedece determinados rigores de avaliação das coisas, né, não é um simples achismo, tá? Há um rigor cognitivo, né, um rigor mental para isso, né, para ser chamado de ciência. Mas, enfim, então, apesar desse momento assim, que há grandes mudanças no campo da literatura, no campo da filosofia, no campo da própria medicina, da biologia, da história, da geografia, a física começando a funcionar e tal, apesar disso tudo, há um pessimismo generalizado nesse final de século. Curioso, porque isso é frequente, né? Essa coisa de final de século traz sempre um certo ar pessimista. O mundo vai acabar, aquela coisa que o mundo vai acabar, até hoje não acabou. Continua ainda cheio de problemas, mas não acabou. E é muito forte isso no final do século XIX. Aliado, naturalmente, à descoberta dos instintos, né? Que Darwin vai trabalhar isso maravilhosamente bem. Vocês deveriam ler Darwin. Charles Darwin é muito interessante, gente. Bem escrito, né? Dá gosto de ler. E, então, o homem é governado por seus instintos. E porque é um instinto, a gente não sabe. Até uma mosca chata aqui me arrodeando. Aliás, o Machado tem um poema chamado A Mosca Azul. Essa não é azul, mas é uma mosca chata. Então, o homem é governado por seus instintos e, como tal, é inexorável, não pode ir contra os teus instintos e tal. Então, há esse pessimismo generalizado, né, no final do século XIX, que o Machado também sofre desse pessimismo, mas de uma outra maneira. É água. Não é bebida, não, né? Não bebo mais, é só água. Desde que se entenda que vinho não é bebida alcoólica, é alimento, como querem os gaúchos. Bem,
Mas o Machado também sofre desse pessimismo assim, avassalador, né? Por outro lado, ele vai adotar uma linha de procedimento literário, com técnicas literárias e tal, e mais, sobretudo, a sua visão de mundo, que além de ter esse certo pessimismo, pelo menos é irônica, extremamente irônica. Machado é muito irônico. Então, ele afirma determinadas coisas, às vezes, que são, na verdade, processos de ironia. E a gente, quando se dá conta, assim, cai na risada. Não é possível, o cara era muito doido. E, de fato, ele era muito doido. E ele tinha suas circunstâncias muito interessantes, eu sempre gosto de dizer isso, porque além de ser um gênio literário, ele era uma criatura, uma pessoa, assim, rara, né? Ele era epiléptico, sofria de epilepsia. Ainda hoje tem gente que acha que epilepsia é coisa do demônio. Vocês imaginam isso no final do século XIX. E ele era epiléptico. Então, de vez em quando, ele tomava um chá de sumiço, né? Porque certamente tinha tido alguma crise de epilepsia muito forte. Além de ser epiléptico, ele era gago. Então, vocês vão somando essas dificuldades, né? Ele era epiléptico e era gago. Gago, tipo Fafá do Belém, Fafá de Belém, né? É uma gaga que não consegue, né? Ele era muito gago. E, por final, ele era preto. Num país escravocrata, num país marcado por essa coisa horrorosa da escravidão, em que as pessoas ainda são, mas eram naquele momento determinadas pela sua cor, né? Quer dizer, o sujeito é negro, então não presta, o sujeito branco presta. Vejam só, que coisa absurda. Mas isso tudo Machado enfrenta de uma forma assim fantástica, né? Porque ele tinha a genialidade literária. E foi bem quisto em vida. Então, era um homem extremamente inteligente, né? Que conseguiu... a música voltou, para ver o Machado aqui me incomodando. Ele conseguiu ultrapassar essas medidas. Bem, então ele está à parte. Ele é um escritor, de fato, muito diferente dos demais, embora ele convivesse com essa gente toda, né? Às vezes eu fico tentada a falar na literatura do Rio Grande do Sul nesse momento, porque ela tem alguns expoentes interessantes e que vão estar junto com Machado na Academia Brasileira de Letras, né? E a literatura do Rio Grande do Sul nesse momento, assim que Machado está escrevendo, sobre o qual eu estou mencionando, né? Esse momento é um momento assim específico da literatura do Rio Grande do Sul, muito curiosamente irreal. Mas, enfim, isso aí vocês conversam com o professor de literatura do Rio Grande do Sul. E, então, o Machado ultrapassa todas essas medidas circunstanciais da sua biografia, né, e faz uma obra literária fantástica. De maneiras que, quando a gente lê o Machado, diferentemente de quando a gente lê os naturalistas, que a gente sente assim, um certo enfado, né, descrições quilométricas, tintim por tintim das coisas e tal, às vezes fica meio chato, assim, meio sacal, né? Porque tereré, o troço não evolui, né? Mas o Machado é diferente, muito diferente nisso, porque ele joga com o leitor, ele brinca com o leitor, ele chama o leitor dentro do seu texto, coisa que os demais não fazem, né? Os demais estão muito aficionados, quer dizer, o naturalismo é a mesma coisa que o realismo, mais ou menos, mas acrescido de determinadas questões. Por exemplo, os instintos sexuais passam a ser, que são consideradas taras, né? Passam a fazer parte desses textos. Então, todos esses textos naturalistas, você vai encontrar cenas de sexo. Claro que não, uma coisa assim absolutamente pornográfica, que não é isso, né? Mas referências, né, às atividades sexuais como um dos instintos mais importantes na espécie, que de fato né? O sexo é o instinto da sobrevivência da espécie, né? Ultrapassa a medida do ai, que tesão, é muito mais do que isso, né? Bom, isso também não vou entrar aí porque senão o programa esse aí vai me cortar rapidinho. Bom, então, Machado tem esse texto aí que eu vou
botar aqui a lâmina para mim também. Eu não sei o que esse coisa disse aqui para mim. Oi? Tem esse texto do Machado. Tem que apagar. Ah, tá, deu, apaguei. Sobre o Machado, na verdade, como é que chama o PowerPoint, né? Sobre as coisas do Machado. E Dom Casmurro, entre outras coisas muito interessantes, começa assim. Ó, meu exemplar é do tempo que eu era pistola, né? Tempo que eu era menina. Estudava no Jonadar, estudei no Jonadar também, já passei pelas férias, mas e depois passei também como professora, que não deu muito certo. Mas no tempo juvenal, né? Estudei em escola pública. Bom, Machado começa assim, ó, gente. Capítulo 1. Ele vai explicar o título do romance, que se chama Dom Casmurro. O que mais me interessa, o capítulo 2. O capítulo 1 é uma coisinha, 1, 2, 3 parágrafos intermeados com 3 entradas de fala direta do personagem, né? Que são diálogos. Só isso o capítulo 1. Não dá um pouquinho mais de meia página. Capítulo 2. O número do capítulo é do livro. E ele diz assim, agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Então, vocês vejam, está em primeira pessoa, a criatura está explicando, o leitor, quem é o leitor? Vocês, está explicando isso, o porquê do título. Ele diz, por que eu chamei meu romance de Dom Casmurro? O que vocês querem saber disso antes de começar a ler, né? Mas ele chama isso, ele faz isso, né? Então, agora passo a escrever o livro. Antes disso, porém, veja a sacanagem do cara. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Bom, então a gente vai ler o livro. E a frase seguinte. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Mas ele não ia começar já o romance? Não, não vai começar o romance. Ele agora vai explicar por que ele está escrevendo o livro. Vejam, e a gente vai entrando nessa barafunda desse narrador, que é um sujeito assim, completamente esquisito, né? Explicando as coisas. E a gente entra nessa conversa toda, né? Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito. Veja, está ensinando declinação verbal. Fila, tracinho lá, fez a casa, né? Fila, construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa a imprimi-lo, mas vai lá. Um dia, há bastante anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo, no bairro do Rio de Janeiro, a casa em que me criei na antiga Rua de Mata Cavalos, que era no centro do Rio de Janeiro, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Olhem só, o homem velho, o narrador é um homem velho, ele diz que ele mandou construir numa zona nova do Rio de Janeiro, um bairro novo do Rio de Janeiro, uma casa igualzinha a que ele tinha crescido no bairro antigo do Rio de Janeiro, que é na antiga Rua de Mata Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu, que foi destruída. Vejam, tudo tem significação. A casa é muito simbólica, né? A casa original desapareceu, mas ele mandou construir uma outra, que é essa onde ele vive. Mas é outra, não é a mesma. Então, parece, mas não é. Veja aquela coisa que eu falava para vocês de essência e aparência, né? Ou de aparência e essência. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assobradado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. No principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações e ao centro, nas paredes, os medalhões de César, Augusto,
Augusto, vírgula, Nero, vírgula, e Massanissa, com os nomes por baixo. 3 pontinhos. Não alcanço a razão de tais personagens. Então, nos 4 cantos do salão, tem as figuras dessas 4 criaturas históricas. E todos os 4 foram absolutamente traídos por quem eles amavam. E ele diz assim, já velho, né? Não alcanço a razão de tais personagens. Gente, isso é demais, né? O cara é demais. Ele já sacou o negócio desde o início, né? Bom, aí vai, tararé, tararé. Ainda nessa mesma parte sobre o livro, no próximo parágrafo, ele diz assim: meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida, a infância com a velhice. Meu fim evidente era atar as 2 pontas da velhice e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, quem é o senhor? São vocês, né? Então, pois, senhor, não consegui recompor o que fui nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde, mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. Isso mata pau, gente. Isso mata pau, porque isso entrega o texto. Isso é o 2º capítulo do romance. É o 2º capítulo do romance. Então, ele começa pelo fim. Ora essa, o máximo que a gente vê uma coisa assim delineada, de começar pelo fim, né, foi o José de Alencar, com a senhora. Que tem lá, uma coisinha, né? Não, José, estou trocando, não é o senhora, o Lucila, que tem a cartinha do Paulo, coisa e tal, né? Mas o Paulo só tá, na verdade, nem começa pelo fim, né? É uma nota explicativa que ele bota na introdução do texto dele lá. Paulo. Enfim, faz falta a gente estar em sala de aula mesmo para explicar isso mais detalhadamente para você. Então, ele aqui começa pelo fim, mas é o fim evidente. É óbvio. O sujeito velho volta para a infância. E ele, então, vai relatar essas coisas todas com um problema fundamental que ele já está entregando, que é o problema fundamental do texto. Não é se a Capitu traiu ou não traiu. Isso não tem a menor importância. Mas está aqui o que é importante. Ó? Eu vou ler de novo. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Não adiantou nada se lembrar de todas essas coisas, porque não recompôs nada. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Qual é a diferença? A diferença fundamental entre rosto e fisionomia. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. Daí a questão da traição que eu botei lá. Não consegui abrir aqui no meu computador. Mas essa questão que eu botei lá deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Consegui. Essa questão da traição que está no cerne da questão, está marcado assim, para acontecer, né? Que é o de mais importante, que é o tema fundamental. É isso que move a escrita dele. Então, a gente tem um narrador em primeira pessoa. O narrador se chama Dom Casmurro, que vai falar de um rapaz que se chamava Bentinho e que, ao longo da sua existência, passou a ser conhecido como Bento Santiago. E, na velhice, assume, então, a velhice se chamando de Dom Casmurro. Então, vocês têm, numa única criatura, 3 personagens. Vocês têm o menino, o adulto e o velho,
quem narra é o velho. E quem conta um conto aumenta um ponto, ele vai brincar com isso, né? De maneiras que a gente lê o Dom Casmurro, eu não sei quantas vezes eu já li esse romance, e sempre me surpreendo. Eu vou ter aqui para vocês técnica de leituras sucessivas. A gente está sempre lendo isso. Tá? A primeira leitura que vocês devem fazer, a primeira leitura, Formação e Decomposição de um Amor, que é a leitura romanesca. Aí vocês leem o texto, coisa e tal, e dizem, tá, o cara que casou com a fulaninha, com a amiguinha lá de infância e tal, foi traído e tal, e mandou ela embora, ela morre e tal, e ele fica muito triste. É a leitura romanesca. Que é a formação e a decomposição de um amor. Muito triste, mas, enfim, nada demais. Assim, aí vocês voltam a ler. Porque fica uma coisa assim, uma pulga atrás da orelha, né? A segunda leitura, busca de indícios e evidências do adultério. Porque todo mundo fala em adultério, principalmente o pessoal do direito. Adora encenar o julgamento da coitada Capitu. Então, é uma leitura investigativa. Aí a gente lê assim nas minúcias para ver o que adultério. Ela diz que, em algum momento, ela diz assim, realmente, eu tive um caso com fulano. Ela não diz isso, ela não fala absolutamente nada, é tudo na cabeça doentia dele. E aí a gente continua lendo, porque diz, mas não, peraí, mas eu acho que não foi bem só isso. O cara não ia perder tanto tempo, todo mundo falar maravilhas desse romance só por causa disso. Né? Então, a gente vai reler mais uma vez o narrador como suspeito e réu. E aí é que mora a questão. Mas ele já disse isso aqui no início. Cadê? Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo. E esta lacuna é tudo. Aí a gente não para nunca mais de ler. Porque a gente começa a duvidar de várias coisas. Então a gente duvida, mas se é narrado em primeira pessoa por esse sujeito, o sujeito que está magoado, que acha que foi traído, que levou um chapéu de guampa, coisa e tal, ele está inventando coisa. Então, não dá para acreditar nas coisas que ele está dizendo que ela fez, ou que falou para ele, coisa e tal. E aí a gente entra nesse mundo do Machado, que a gente duvida de tudo também, né? Então, os temas que vão aparecer com muita frequência para armar esse romance da dúvida, que não é a dúvida se ela traiu ou não, a dúvida é dele. Eu me traí, eu estou lembrando direito, foi assim que aconteceu, eu não estou me equivocando, eu estou inventando coisa. É isso que o narrador vai dizendo ao longo do tempo, da narrativa. Né? Então, os temas machadianos, a sedução, poder de sedução, ele está nos seduzindo, o narrador está nos seduzindo aqui com esse jogo de esconde, de mostra e esconde, né? A metaliteratura, porque ele vai falando sobre o texto que ele está escrevendo. A metaliteratura, que depois vai ser um tema muito presente, uma coisa bastante frequente, né? Um assunto bastante frequente na literatura no romance do século XX, não só no romance, mas na poesia, na literatura de uma forma geral. Então, a metaliteratura, que é aquela literatura que se questiona ao mesmo tempo que ela é feita. A contradição humana, as contradições humanas, sobre as quais eu já falei alguma coisa para vocês, né, no vídeo passado, conflitos sociais, etc., etc., que são coisas que vão aparecendo no texto, né? Aqui eu fiz uma coisinha aqui, né, como é que chama isso? Um slide, sobre os conflitos sociais, que não é slide, né, mas enfim, estou denunciando a minha idade. Em que vão aparecer, de um lado, Bento, representação de uma coisa, né, de uma certa tradição, de um sectarismo, né, vamos dizer assim, na classe média alta fluminense. E a Capitu, que encarna o moderno, né? A tradição é passiva, não quer que mude. O moderno é contestatório, quer que mude. Então, de um lado, a gente tem o sectarismo, de outro lado, a razão moderna. O Brasil está se transformando nesse momento, saindo de um país escravocrata e monárquico para uma república, que naquele momento era extremamente moderna. E o que ele faz, o Machado? Ele bota dois contrários que se juntam. Ele bota duas coisas completamente opostas e ele bota junto no mesmo barraco.
De que maneira? Eles têm uma relação amorosa, o Bento a Capitu e o Bento. E o que isso vai acontecendo, né? São os dois contrários que ele vai trabalhando. Então, aqui vem algumas coisas sobre as contradições humanas, né? Do romance da dúvida, a cristalização da visão do mundo machadiano, o mundo é percebido como um paradoxo que não pode ser resolvido. Então, só resta a gente rir um pouquinho, né? Não tem muita coisa a ser feita. E o Dom Casmurro é aqui, ó, o romance da dúvida, parecendo haver repetição, houve contraste. Aqui me dá uma colinha para a página do meu, que é a página 53. Na página 47, quer dizer, no meu famoso capítulo 33. Vocês procuram lá no Machado, na leitura de vocês, o capítulo 33. Claro, depois de vocês lerem 500 milhões de vezes. Voltem lá ao capítulo 33, chama-se O Penteado. Eu não vou ler todo o capítulo, porque é muito interessante, né? Mas o penteado, a Capitu tá sentadinha lá no lugarzinho e tal, o Bentinho entra e ela está se penteando. E ela pede, então, que ele penteie a Capitu. E ele começa a pentear a Capitu e tal. É sensacional. Mas aí eu vou estourar meu tempo aqui desse negócio aqui. Vamos ver. Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. Ainda há pouco, falando dos olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis. Risquei Tétis. Veja, ele mistura as coisas, que já é a metaliteratura, né? Vou repetir. Ainda há pouco, falando dos olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis. Risquei Tétis. Risquemos ninfa. Digamos somente uma criatura amada, palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs. Ele usa assim, risquemos. Quem? Plural, primeira pessoa do plural. Quem risca? Se sou eu, vou riscar, risquei. Mas não, eles risquemos. Porque está falando contigo, leitor. Enfim, acabei as duas tranças. Onde estava a fita para atar-lhes as pontas? Em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhado. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra, alargando aqui, achatando ali, até que exclamei, pronto, estará bom? E ele diz, veja no espelho. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Segunda pessoa do plural. Quem é o vós aqui? Vós, leitores. Em vez de ir ao espelho, que pensais, que vós, leitores, pensais que fez Capitu? Isso é ironia, gente. Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentado. Ele muda a pessoa. Ele estava na primeira pessoa do singular, ele usou a primeira pessoa do plural, agora ele usa a segunda pessoa do plural, que é uma pessoa do plural que a gente não usa muito, a não ser em ocasiões muito solenes e nobres. É isso que ele faz aqui, num sentido altamente irônico, né? Me perdi na minha leitura aqui. Não vos esqueçais que estava sentada de costas para mim. Capitu derreou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la. Ele estava atrás dela. E ela fez assim com a cabeça. Quase caiu. E ele segurou a cabeça da moça. O espaldar da cadeira era baixo. As costas da cadeira eram baixas. Se ele não amparasse ela, ela ia cair. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de um na linha da boca do outro. Olha a sedução, gente. Vou ler de novo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de um na linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça. Podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia, mas nem esta razão a moveu. Levanta, Capitu. Não quis, não levantou a cabeça. E ficamos assim a olhar um para o outro. Até que ela abrochou os lábios, eu desci os meus e... Grande foi a sensação do beijo. Parará, parará, parará. E ele termina o negócio. Primeiro beijo. Quem toma as atitudes? Ela, não ele.
Lá pelas tantas, mais adiante na página 50, tem essa cena, isso aí termina, coisa e tal, ele fica se achando o máximo da coisa, virei homem, que beijou e tal. Na verdade, ele foi beijado por ela, mas ele fica cheio de coisa e tal. Mais adiante, no capítulo chamado A Alma é Cheia de Mistérios, ele vai usar uma figura muito interessante, ideias sem braços, ideias sem mãos, que não realizam, né? Uma metáfora lindíssima. Mas lá pelas tantas, ele procura repetir essa ação, encena a mesma situação, procura repetir e não dá certo. Aí o que ele diz aqui nesse capítulo? Não nego que o final do penteado da manhã era um grande passo no caminho da movimentação amorosa, mas o gesto de então foi justamente o contrário deste. De manhã, ela derreou a cabeça. Agora fugia-me. Nem é só nisso que os lances diferiam. Em outro ponto, parecendo haver repetição, houve contraste. Daí o mistério do texto dele, né? Quando ele vai repetir a mesma cena, parece ser a mesma cena, mas não é. É exatamente o contrário daquela cena que a gente leu no capítulo 33. Então, quando a gente está lendo Machado, a gente não pode esquecer dessas artimanhas dele, que ele fica ensinando para a gente. Quantas vezes vocês passaram por uma situação tão maravilhosa e foram repeti-la? Não foi a mesma coisa. Nunca é. Não digo apenas amorosamente. Quantas vezes eu dei aulas na turma da manhã ou na turma da noite que foram maravilhosas, eu fui repetir a aula em outra turma, não aconteceu. Foi diferente. Então, as coisas são vividas naquele momento, não é como repetir. Isso é uma coisa muito curiosa, né, no Machado. Bom, mas então é essa coisa da dúvida, né? Parecendo haver repetição, houve contraste. Parecendo ser a mesma coisa, o que houve, na verdade, foi o oposto, né? E, nesse sentido, esse narrador que eu acabo de ler aqui para vocês, que muda de pessoa, né? Da primeira para a segunda, para a primeira do singular, para a primeira do plural, depois vai para a segunda do plural, quer dizer, ele vai brincando com as pessoas de enunciação, né? Esse narrador autodiegético porque ele está contando a história de vida dele, né? Não é de uma outra pessoa, mas a dele, é uma subversão declarada da falta de objetividade, quer dizer, uma subversão à objetividade pretendida no naturalismo, que a gente tem. A maioria dos textos é narrado em terceira pessoa, já falei isso para vocês, né? Tem aquela exceção do Raul Pompeia, né? Mas não chega aos pés desse. Mas, enfim, é uma exceção. De resto, é tudo narrado em terceira pessoa, porque é o momento da ciência, o momento da razão, o momento do exercício intelectual, né? Não pode ser perpassado pela emoção, pelos sentimentos. Então, os narradores são todos em terceira pessoa do singular, a grande maioria. E o Machado faz explicitamente uma subversão a isso, né? E aí, então, ele cria do ponto de vista social aqui, né, que eu comecei a falar para vocês, né, um homem enciumado, né, que tem interesses sociais, né? Ele é um cavaleiro distinto, ele é um moço rico e tal, tarará, tarará. E vocês vão acompanhando essa lâmina aqui sobre o Bento Santiago, as contradições dele, né? Ele é um sujeito enciumado, a gente já sabe que ele sofre de ciúme, né? E as razões para isso, né? Ele era um filhinho de mamãe, não tirar nem pôr, ele era um filhinho de mamãe, não de papai, porque o papai já estava morto, foi criado pela mamãe, filho único, criado pela mamãezinha, cheio da grana, coisa e tal, né? Moço rico, né? Família abastada, filhinho de mamãe, coisa e tal. Mas como ele é obcecado pelo amor à mãe dele, tem uma obsessão pela mãe e tal, e depois pela primeira namorada, que ele não esquece, o homem velho está falando ainda da primeira namorada e tal, a gente até fica com simpatia, eu não, né? Mas normalmente se dá credibilidade, se fica com simpatia do leitor sobre isso, né? Mas esse
esse arcabouço que ele monta, né, tem a ver com as crises dos valores que estão acontecendo no Brasil nesse momento. Então, o que passa com ele, passa com a classe social que ele representa. Isso a gente chama de homologia. Então, tudo que acontece com o Bento acontece individualmente, mas está na referência à classe social dele, né? É interessante esse jogo que o Machado faz, né? O que brota assim de uma forma muito forte, né, na narração que eu já li para vocês, é a dúvida de si. Se ele duvida dele mesmo, ele duvida dos outros, duvida do mundo, né? E através dessas dúvidas todas que ele vai elencando uma na outra, né, a gente vai vendo uma série de ironias, uma rede intrincada de ironias, né? Raciocínios truncados, precisões supérfluas, interpretações descabidas, incoerentes e tal. Vocês vejam como ele vai descrevendo coisas sem importância nenhuma. Mesmo essa do Penteado, ele dá valor a umas coisinhas que não tem importância nenhuma. Então, ele vai convencendo de que ele está fazendo um grande arrazoado. Mas aquilo não tem sentido nenhum, né? De maneira que esse narrador sem vergonha aqui conduz os nossos olhos, né? Até a gente chegar lá na última dúvida, aqui na página 152, senão eu me perco, tenho que tomar nota dessas coisas. No último capítulo, que diz, bem, e o resto? É o nome do capítulo. Ora, agora, não é ora, agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto, ou seja, o final, né? O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. O cara escreve a vida toda para saber se a Capitu com a qual ele casou, que é da Praia da Glória, quando ele casa ele vai para morar na Glória com ela, se a Capitu da Casa da Glória, a Capitu adulta, já estava, ele acha que o traiu, né? Já estava na de Mata Cavalos, ou seja, na menina, na criança. Ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Então, ele está conduzindo o nosso olhar, né? Nessas coisas que ele vai fazendo ao longo do texto, né? Dessa dúvida. Então, a Capitu traiu, não traiu? Tal, e aí a gente volta à leitura e vai vendo, relendo determinadas coisas, a gente vai vendo que a grande questão não é a Capitu, é ele ter se traído. Né? Em que momento ele se traiu? Roído do ciúme, do sentimento de posse, etc. Né? Bom, aqui eu já expliquei para vocês mais ou menos, né, o capítulo 33, com o Penteado, que é a ideia sem braços, e a atitude da Capitu. Quando eles são crianças, isso que eu quero, que está mais ou menos colocado aqui, quando eles são crianças, são jovens ainda, ela tem as ações, ela age, e ele é passivo. Então, no início, o Bento cala, fica em silêncio. Depois do beijo, ele ficou assim, e agora o que eu faço? Ele não diz nada, fica apavorado. Não, nem foi ele que deu o beijo, foi ela que beijou. Então, enquanto ele cala, ela fala. Enquanto ele está no silêncio, ele não sabe o que dizer, ela tem a palavra. E há uma assimetria muito grande entre os dois, né? Que representam, na verdade, visões de mundos diferentes, que são inconciliáveis. A gente, quando vai se encaminhando para o final do texto, vai vendo que essa posição anterior aqui que eu falo para vocês muda. No momento que ele casou com ela, tem a posse dela, ela assume o silêncio e a passividade, e ele se torna, então, o grande homem, até o ponto que ela se deixa morrer, né? Então, o texto é montado assim de uma forma muito, muito interessante.
Deixa eu voltar aqui. Ela vai tomando... Ela é uma menina falante, determinada, muito bonita, com muita vivacidade, mas ela vem de uma classe social inferior à dele. Quando ele teima que ele vai para o seminário, tem um caso com Escobar, com não sei o que e tal, mas aí ele volta e resolve então que vai casar com a Capitu. Deixa o seminário e vai casar com a Capitu. Casa com a Capitu. No momento que ele casa com a Capitu, o casamento torna-se uma prisão, vejam que é um grilhão, né, nesse momento. Ele casa com a Capitu e ela então passa a silenciar. Ele como que suga a vida dela. E ela vai, então, silenciando. Ela obedece e vai silenciando. E vai tendo, segundo o olhar dele, porque a gente não sabe, ela não fala, quem fala é tudo ele, né? Ele é que conta tudo. A gente não sabe o que aconteceu ali naquela coisa, sabe o olhar dele. Mas como ele é um homem ciumento, filhinho de mamãe e tal, a gente duvida também das coisas que ele diz. Mas isso fica patente no texto. Ele, a partir do momento que ele casa com ela, ele tem a posse dela, ele se torna grandiloquente, decidido, etc., etc. E ela vai se desfazendo, vai calando e vai perdendo a sua essência, né? Então, há uma inversão dessa posição ao longo do texto, né? Aqui, depois, na outra lâmina, tem a sedução com metaliteratura. Como é que esse romance... Por que a gente está lendo ainda esse romance, né? É um romance difícil, é um romance muito difícil, porque ele é cheio de entremeios, né? Nunca é o que parece, né? A gente tem que estar sempre relendo e tal, mas isso dá um gosto muito grande, a fruição do texto, como eu coloquei aqui, a fruição do texto que tem a ver com esse narrador que chama o leitor. Tem um capítulo, que eu não vou achar agora aqui, é um capítulo pequenininho, que ele diz assim, olha, leitor, se não está gostando do que eu estou narrando e tal, tereré, papapá, isso aí são dois ou três parágrafos no máximo, pula o capítulo. Como é que a gente vai pular o capítulo se não lê isso, né? Que ele está dizendo para a gente pular o capítulo. Então, ele brinca com o leitor, entenderam? Eu não vou achar aqui um capítulo esse, mas vocês vão encontrar esse capítulo ao lerem, vocês vão achar engraçado, porque ele fala isso, o texto está ficando maçante, coisa e tal, está meio chato, tal, vocês não estão gostando, leitor, não está gostando do que eu estou escrevendo, tal, então faz assim, não lê mais, pula esse capítulo. Pronto, terminou o capítulo. A gente não tem como pular o capítulo. Esse narrador, então, é um narrador tirano, muitas vezes, mas é um narrador cínico, irônico e mentiroso. Só que ele não sabe que ele é mentiroso. Enfim, a gente acaba relendo isso várias vezes. Então, a figura central do texto é o narrador. Não é nem tanto o argumento do texto, né? A história de vida dele com a Capitu, etc. É o narrador. Como Machado criou esse narrador? E ele é o texto, porque a gente só sabe do texto e nos entremeios do texto, nas entrelinhas do texto, por esse narrador, pela postura dele que vai mudando. Né? De maneira que ele apresenta esse texto, esse romance, focado no narrador, que é uma coisa que, para os demais escritores da época, isso não tinha muita importância, eles não davam importância à figura do narrador. E o Machado vai elevar essa categoria, né, a categoria do narrador, a uma instância assim, maravilhosa. Alguns anos depois, Mário de Andrade vai escrever um romance chamado Amar, Verbo Intransitivo, em que ele vai voltar mais ou menos a fazer, vai fazer referência ao narrador do Machado, esse narrador aqui. Enfim, isso vocês vão ler depois, mais adiante no próximo ano, acho eu, né? Então, a gente tem um romance que é a construção e a destruição. É sempre nesse par, viu? A coisa sempre funciona isso, faz isso e desfaz isso. Então, o romance constrói, recria um espaço físico, mas é recriado pela memória. Então, essa memória vai traindo, né, as coisas antigas.
ele destrói a casa antiga para recriar a casa antiga na nova, mas mantém a mesma insígnia da traição, que são aqueles bustos dos caras traídos, né? E há uma destruição dessa construção do romance pelo narrador que duvida. Anotei ali página 64, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele duvida de absolutamente tudo. No finalzinho da página, no capítulo 50, um meio termo. Meses depois fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, olha, ele é exagerado, né? Filhinho de mamãe. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há nisto alguma exageração, mas é bom ser enfático uma ou outra vez para compensar este escrúpulo de exatidão que me aflige. Entretanto, se eu me ativer só à lembrança da sensação, não fico longe da verdade. Aos 15 anos, tudo é infinito. Então, vejam, ele está narrando a história, essa história que acaba tragicamente, ele solitário, a Capitu que se deixa morrer, o filho de quem ele desconfia que não era dele também morre, quer dizer, morre todo mundo, ele fica sozinho, fechado nesse casarão que ele mandou construir igualzinho ao outro, tal. Mas ele fica nisso desesperado, angustiado, triste, mal amado, sem saber o que aconteceu com a vida dele. A vida dele, afinal de contas, o que foi isso, né? Ele tem uma dúvida atroz. Então, o Machado faz, vou ter aqui na última lâmina, romance de costumes, né? Uma tentativa de atribuição da identidade histórica do país, do brasileiro, mas porque essa ideia de falar sobre o Brasil, a brasilidade, a identidade nacional, etc., vem lá do Alencar, né? Com aquela história do romance histórico indianista, aquela coisa toda lá da literatura, uma identidade nacional, do José de Alencar. Então, ele faz esse romancezinho, um romance de costume, porque retrata, de fato, a classe abastada fluminense, né, no Rio de Janeiro, como vivia, os seus costumes, etc. Parece que vão à ópera, vão não sei o que e tal, né? As roupas e tal. Então, é um romance de costumes, mas, ao mesmo tempo, é um romance psicológico, que o Machado inventa um romance psicológico fantástico, né? É a problemática, no romance psicológico, os costumes até aparecem, mas está aqui, ó, a problemática existencial predomina sobre a intriga. A intriga no sentido da teoria literária, né? A intriga é o assunto, né? Aquilo que acontece, né, no texto. Então, o que acontece no texto, gente, não tem muita importância. A importância é a repercussão disso no sujeito que viveu aquilo tudo que ele está narrando. Então, a problemática existencial. E aí vocês têm um romance psicológico, o início do romance psicológico, e ele passa a ser lido verticalmente, né? Então, aparece, na verdade, quer dizer, o que aparece no Bento, no Bentinho não, mas no Bento e depois no Casmurro, a revelação de conflitos íntimos que revelam o Brasil burguês. Porque ele é a representação do Brasil burguês. Riquinho, que não trabalha, que é riquinho, não faz nada, filhinho de mamãe, coisa e tal. Então, a gente tem essa metonímia, né? Metonímia é a parte pelo todo. Ele representa metonimicamente, o Bento, o fim desses valores, porque geram conflitos íntimos, né? Representam esses conflitos íntimos desse momento que o Brasil está passando. É uma classe burguesa que precisa encontrar a si mesmo, porque tem uma outra classe que está se formando e que está tomando conta do país, que é representada pela Capitu. Não à toa ela não se mata, não é um suicídio efetivo, né? Como a gente vai ver, por exemplo, na carne do Júlio Ribeiro, que o Barbosa se mata, mas é um suicídio à moda aquele lá da
Lucíola, né? Da Lúcia, que se deixa morrer. Lembro desse romance, né? Lucíola. É mais ou menos isso que acontece com a Capitu. Ela vai embora, né? Ela não vai embora, ela é mandada embora com o filho, que ele acha que não é dele, né? Vocês vão ver isso aí lá no texto, no meio do texto, as coisas que ele fala sobre o filho. O filho parece o outro, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele está corroído pelo ciúme, então ele conhece também pessoas diferentes que são parecidas. Enfim, ele faz assim uma série de raciocínios para se justificar. Muito interessante, justificar a sua grande burrice, né, de ter mandado a Capitu embora, porque é o amor de sua vida. Então, esse suicídio, né, não assumido pela Capitu, tem a ver também, né, com a necessidade dessa classe social burguesa endinheirada no Brasil de manter o seu domínio sobre as classes trabalhadoras. Eu não advogo muito por aí, porque eu acho que mas o romance tem esse viés, né, que é bem interessante. E, no fim, eu botei uma coisa aqui que Machado dizia sempre: bons sentimentos são a máscara hipócrita do egoísmo. É brabo isso, mas não é verdade? Os bons sentimentos são a máscara hipócrita do egoísmo. Isso me lembra muito, me desculpem falar assim, né, que eu não posso falar mais perto de vocês, para vocês reagirem melhor comigo, mas isso me lembra muito a ideia de caridade católica, né, essa coisa da caridade, que Michel Foucault, quando escreveu História da Loucura, ele vai falar bastante sobre isso, né? Quando surgem, inventam os primeiros manicômios e tal, lá na Idade Média, né? Anal dos Desesperados e tal, e ele vai falar sobre a caridade, a necessidade da caridade. A caridade só se sustenta se houver o pobre para o rico fazer a caridade. É isso que ele está dizendo, a máscara hipócrita do egoísmo. Então, eu faço caridade, que bom, mas isso é para o meu bem. É que para que isso continue, tem que ter o pobre, senão como é que eu vou fazer caridade? Quem está pobre no sentido de alguém que está precisando, né? Eu preciso de alguma coisa, então alguém vai me ajudar, e esse alguém que vai ajudar vai fazer uma caridade. Enfim, é difícil a gente falar sobre esses temas tão delicados, tão sensíveis, tão carregados de ironia e tão que pode melindrar, né? Quem está aí atrás me assistindo. E isso pode criar algum constrangimento para vocês. Vocês me desculpem, que eu estou aqui nessa coisa aqui da caridade, mas é que isso é bem Machado. Ele era católico, ele ia à missa todo santo dia. Não sei se é todo santo dia, mas certamente aos sábados e domingos ele ia à missa, porque isso também é um acontecimento social. Isso é um tema muito delicado, porque lida com fé e coisa e tal, né? E onde entra a fé, eu não me meto, eu acho que cada um tem a sua, né? Então, por favor, não me entendam mal. Não estou falando contra a fé de ninguém. Só estou dizendo que Machado vai nesse sentido, né? Então, ele vai percebendo as ironias da vida e as hipocrisias da sociedade, que são várias, né? A gente, quando vive sociedade, sabe que o sujeitinho ri para a gente, que legal, mas isso é hipocrisia, em alguns casos, evidentemente, né? Essas relações mundanas são permeadas também pela hipocrisia. E Machado fala sobre isso. Bem, gente, já falei aqui, sei lá, eu nem contei o tempo, mas eu acho que eu estou estourada. Então, vou terminar esse vídeo aqui e depois eu continuo as minhas inserções aí com vocês. O próximo romance do Machado vai ser Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o primeiro que essa lista toda interessante, mas eu vou ter que falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é também nesse teor aqui, né? Nessa alucinação, nessa coisa interessante que é. Então, tchauzinho para vocês.